Olá, sou Cristiane Rocha, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estamos neste vídeo para gravar a sessão 2 da aula 2, coordenada pela professora doutora Leila Rangel da Silva. Nessa sessão, nós vamos tratar dos direitos sexuais e reprodutivos, pensando em como garantir este acesso ao direito sexual e reprodutivo, dando uma continuidade da nossa primeira aula. Então, para isso, vamos fazer algumas reflexões. Pensando que 60% a 70% das gravidezes que ocorrem não são planejadas. As mulheres engravidam ao acaso. E desse total, nós temos 20% de meninas adolescentes engravidando. Então, precisamos pensar qual é o planejamento, como esse planejamento está funcionando, se ele está sendo efetivo ou não, se ele está atingindo a população em que eu atendo, qual é o risco que essa mulher tem ao engravidar sem desejar. Sabemos que esse risco de morbidade, mortalidade aumenta, porque essa mulher procura meios para eliminar a gravidez indesejada, procura o aborto inseguro. Então sabemos que esse aborto inseguro eleva o risco de infecção e hemorragia. Precisamos atuar na prevenção da gravidez indesejada. Então, para atuarmos nisso, podemos enfatizar a qualquer momento e que for oportuno o uso de métodos contraceptivos, a necessidade de procurar uma unidade de saúde para fazer o acompanhamento para o planejamento familiar e podemos estar perguntando a essa mulher e a esse casal quantos filhos eles desejam ter, qual é o espaçamento de tempo entre um filho e outro, para que juntos possamos auxiliar nesse planejamento da família. É interessante observarmos qual é a distribuição, qual é o uso mais frequente desses métodos para as mulheres brasileiras. Temos aqui 41% de uso de esterilização feminina. Então, uma grande parte das mulheres usam esse método de escolha para evitar seus filhos. Um outro método bem usado é o anticoncepcional oral hormonal, o anticoncepcional via oral. Temos uma boa parcela que não usa nenhum método, que é os 23%. Então, esse 23%, por que eles não estão usando? Será que eles vão engravidar? Não vão? Provavelmente, em algum momento, vai ocorrer a gravidez indesejada. Então, temos uma boa parcela sem o uso de métodos. Fora que esses métodos utilizados, não sabemos se está sendo feito de forma correta ou não. E aí aumenta o risco de uma gravidez indesejada. Temos uma pequena parcela que usa o dispositivo intrauterino, o DIU, que é 1%, e 1% utiliza o injetável. Temos a utilização somente de 4% do uso do condom, da camisinha, o que nos remete a pensar sobre a prevenção de DSTs. Poucas mulheres utilizam esse método, talvez porque necessite de que o parceiro utilize, de que negocie com esse parceiro. Não sabemos ao certo por que diminui tanto, mas precisamos pensar que isso aumenta o risco de doença sexualmente transmissível. E a esterilização masculina também é utilizada por uma pequena parte da população. Só 3% utilizam a esterilização masculina. O que podemos fazer para captar esses usuários para que a gente diminua esse número de gravidez indesejada? A divulgação deve ser ampla, não deve estar só no local em que a gente atua, só na nossa unidade ou só nas visitas domiciliares. Podemos atuar nas escolas, utilizando recursos audiovisuais, levar material, cartazes. Nas maternidades é um momento do puerpério em que podemos estar falando com essas mulheres. Então, todo momento em que for oportuno, numa consulta ginecológica em que a mulher às vezes não está pensando nesse aspecto do planejamento, mas ela está correndo risco, já podemos detectar o risco perguntando sobre sua atividade sexual, sobre seu uso de métodos contraceptivos e avaliando esse risco, podemos estar orientando, encaminhando para o nosso planejamento familiar. Devemos ter horários diversificados para facilitar o acesso
dos usuários aos encontros de planejamento familiar, aos profissionais de saúde. Muitas vezes essas mulheres continuam no risco de uma gravidez indesejada por não conseguir uma liberação de seu trabalho e não ter condições de assistir às nossas palestras. Então, horários que ajudem, sendo no início da manhã ou no final da tarde, são horários que às vezes facilitam esse acesso. Então, alguns aspectos importantes para a prática educativa no planejamento familiar, nesse encontro, nós devemos conhecer o nível de escolaridade desses nossos usuários, porque a falta de compreensão no que for explicado pode levar a uma incorreta utilização desse método. E aí a gravidez vai acontecer sem a mulher desejar. A equipe multiprofissional também é importantíssima nesse grupo, porque o médico precisa avaliar as condições clínicas dessa paciente e saber se ela pode fazer uso dos métodos hormonais. Precisamos de, às vezes, psicólogos, porque eles, às vezes, as pacientes têm alguns traumas da infância, abuso sexual ou violência sexual, e os psicólogos nos ajudam nessa compreensão e na abordagem com essa população. Então, precisamos do serviço social para que as mulheres que não tenham condições de vir até o nosso posto nos dias de encontro possam ser auxiliadas pelo serviço social. Então, uma equipe multidisciplinar é muito importante para que a gente possa fazer um planejamento familiar seguro para essas pacientes. Nesses encontros, temos que apresentar às mulheres as vantagens e as desvantagens dos métodos, as indicações, as contraindicações. Nem sempre o método que ela escolhe é indicado para o momento de vida e para a condição de saúde que ela apresenta. Então, precisamos estar nesse processo de auxílio e utilizar meios de cartazes, meios visuais, meios em que elas possam tocar nesses métodos, oficinas. Isso tudo facilita a compreensão e uma maior atuação nessa área. Mas o importante é, depois de toda essa orientação, a gente deixar o usuário escolher o seu método. Se ele se enquadra no método nas suas condições de saúde, se ele consegue compreender bem o uso desse método, a gente tem que deixar escolher. O que acontece muitas vezes no planejamento familiar é uma indução do profissional para que escolha o método em que ele, o profissional, acredite que seja o mais adequado. E o que acaba acontecendo é que a pessoa não tem uma boa adaptação ao método, acaba não usando de forma correta e acaba tendo uma gravidez indesejada. Temos também o outro lado do planejamento familiar, das mulheres que querem engravidar e não conseguem. Então, temos que propiciar as investigações das causas. Temos que ver as possibilidades do porquê que ela não está conseguindo uma gravidez. Então, se ela tem de 1 a 2 anos de relação sexual desprotegida, ela já se enquadra num programa de infertilidade. Então, avaliar as causas anatômicas, as causas hormonais, infecções que possam estar dificultando essa gravidez. Tudo isso pode ser avaliado com exames. E o profissional, avaliando as causas, pode dar continuidade de tratamento no ambulatório, com prescrições de medicamentos, ou pode precisar de uma unidade para que ela possa fazer alguma intervenção, às vezes cirúrgica, e a gente precisa estar encaminhando para os centros de referência para que ela tenha esse acesso. Outro método que já está disponível para os profissionais de saúde é a contracepção de emergência. E quando é que a mulher pode usar esse método? Quando ela tem uma falha na utilização do seu método, quando ela esquece de usar, uma relação desprotegida ou então uma violência sexual também é indicado a contracepção. A administração não deve exceder as 72 horas após a relação. Quanto mais cedo, mais eficaz é o método. E o importante é enfatizar que não existe um efeito abortivo desse método. O método ele procura retardar a ovulação, a alta dosagem de hormônio dada retarda a ovulação e espessa
a secreção vaginal, impedindo que o espermatozoide fecunde o óvulo. Caso a gente tenha uma mulher já grávida, a gravidez vai prosseguir, ela não vai perder esse bebê. Então, temos que tirar o mito de que a contracepção de emergência é abortiva. Algumas referências, como do Ministério da Saúde e da pesquisadora também Simone Diniz, ajudam a compreender essas questões dos direitos sexuais e reprodutivos e também auxiliaram nessa aula. Obrigada.